para o Brasil em 1808, que levou o Brasil à categoria de vice-reino. Depois, quando acabou o perigo napoleônico lá na Europa, eles voltaram, quiseram fazer que o Brasil voltasse a ser meramente uma colônia. Os brasileiros não aceitaram. Teve todo o problema já do ouro em Minas Gerais, né, com a questão do próprio Tiradentes e tal, e tinha o Dom Pedro aqui. Então era só uma questão de tempo do Brasil conseguir sua independência de Portugal. Os estados já tinham sido independentes lá da Inglaterra em 1776, né, em 4 de julho. Não é isso? Então você tem uma iminente independência do Brasil. Aí disseram assim, não, vamos fazer o seguinte. Dom Pedro, tu vai aí, tu dá um jeitinho de proclamar a independência. Aí fica eu, rei de Portugal, e tu, rei do Brasil, meu filho. Assim foi feito. E o Brasil, em 7 de setembro de 1822, se torna independente de Portugal. As decisões passariam a ser tomadas aqui. Não é isso? Vem aí o ciclo do café, onde o café passa a ser o principal produto da pauta da exportação do Brasil. Um novo país. Né? Aí tem toda a história. O Dom Pedro ele era boêmio, aquela história, né? Diz que a história do Gritos do Ipiranga não é porque ele deu aquele independência ou morte, é porque ele estava, na realidade, com dor de barriga, porque tinha bebido muito vinho no dia anterior, né? E tinha ido para casa de uma de suas amantes. Aí, pronto, ele era o rei, né? Ele era o herdeiro do trono de Portugal, né? Melhor dizendo, e acabou sendo o rei brasileiro, o primeiro monarca brasileiro, o primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro II. Só que ele era o herdeiro de Portugal e ele voltou para lá, ó. Na cabeça deles, eu quero ser rei daquele reino de selvagens, eu quero ser rei de Portugal, que é um país europeu. Assim que foi na cabeça dele. Desculpa, me emocionei com a questão aí, até solucei. Né? Então, a formação do Brasil estava em andamento. Os 3 principais povos eram, volto a dizer, da etnia brasileira: portugueses, brancos, os nativos americanos, os nativos no caso do Brasil, e os negros africanos. É a base de toda a miscigenação da formação étnica do povo brasileiro. Certo? Aí vem toda a história, quem seria o rei do Brasil, já que Dom Pedro II era menor de idade. Aí tem toda aquela história, um grupo de pessoas até ele se tornar maior de idade, depois começaram a brigar, não se entendia e tal, não sei. Vamos antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Assim foi feito, vai, o Brasil no ciclo do café, principal produto da pauta de exportação, o Brasil escravista, mas há uma pressão internacional para acabar com a escravidão. Os escravos sendo livres e podendo trabalhar, eles vão poder consumir os produtos ingleses que estavam na Revolução Industrial. Né? Tinham feito a primeira e já estavam encaminhando a segunda. Né? A partir de 1860 nós já tínhamos a segunda Revolução Industrial. Tá certo? Que a Inglaterra foi um dos principais países a realizar. Aí vem a pressão da Inglaterra, né? A Inglaterra era parceira do Brasil, né? Porque os ingleses que protegeram até a família real das investidas de Napoleão, por isso que eles vieram para cá. Aí eles começaram a pressionar. Então vieram vários acontecimentos, por exemplo, proibição de tráfico negreiro, tráfico, né? Negreiro. Tráfego é outra coisa, né? Então, vinham os negros, aí foi proibido. Depois, disseram assim, não, fazer assim, ó, o escravo que tiver
mais de 60 anos será livre. Poxa, eles não viviam nem tudo isso na época, né? A expectativa de vida não era tudo isso. Mas sei que foi criada a lei, tinha alguns que sobreviviam até essa idade. Então eram livres. Lembrando que tinha a pessoa que comprasse o escravo, ela tinha o direito de libertar o escravo, dar a carta de alforria ao escravo. Não é isso? Pronto. Aí o que aconteceu? Veio dizer assim, a partir de agora, aquele que nascer no Brasil a partir dessa lei, não será mais escravo. Ficou conhecido como a lei do ventre livre, a outra lei do sexagenário. Aí disse assim, oxi, mas a criança vai nascer livre e vai viver no meio dos escravos, porque a mãe dela é escrava, o pai dela é escravo. Então era meio complicado. Até que, né, veio em 1888, certo? O fim definitivo da escravidão no Brasil. Todo homem, independente de sua cor, ele seria homem livre no Brasil. 1888 é assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea. Não é isso? Pronto. Então, nós temos aí o fim da escravidão e quem ia produzir café no Brasil, que era o principal produto da pauta de exportação. Aí o governo brasileiro pensou, não, vamos trazer os italianos, tem um monte de gente lá com problemas lá na Itália, perseguição, aquelas coisas, sem terras, né? A Itália já tinha sua pequena revolução industrial também por lá. Aí prometeram mundos e fundos para os italianos, eles acreditaram e vieram, patrocinado, pelo menos as viagens, pelo governo brasileiro, que iria conceder um monte de benefício aqui quando eles chegassem, e assim não fez. Pronto, mas os italianos acabaram substituindo o trabalho negreiro. Então o italiano, principalmente naquela região de São Paulo era o principal produtor de café, também começou a misturar-se. Então nós temos 3 povos principais e já outros povos começaram a migrar para o Brasil, certo? Fazendo as pitadas na formação da nossa etnia. Tá? O que é etnia, professor? Etnia é a palavra que se usa hoje para substituir raça, já que raça não existe entre os seres humanos. Então é etnia. Ok? Então nós temos aí a formação étnica dos 3 principais povos, que eu já falei umas 5 vezes. Aí vem mais os italianos para dar uma contribuição, né? No sul do país já tinham chegado alemães principalmente, né? Os italianos, muitos italianos também foram para lá, tem os eslavos na região sul também, certo? Aí vieram outros povos, né? Japoneses, libaneses, em menor quantidade, mas vieram e foram miscigenando o Brasil. Pronto. O fato é que no ano seguinte, 1888, acaba-se a monarquia no Brasil, né? Lembrando que o Brasil foi, se não me engano, o único país da América a adotar a monarquia, né? como o regime político. Os outros escolheram a república, que é quando existe um presidente. Então o Brasil perdeu de 1822 a 1889, certo? Esse tempo com essa total monarquia, né? dos Braganças. Não é isso? Pronto, aí adota-se a república no Brasil. Só que era o voto livre, mas quase ninguém podia votar, porque a maior parte era analfabeto. O analfabeto não votava, o militar não votava, a mulher não votava, então o voto ficava para poucos. Mas aí aparece o primeiro presidente do Brasil, que no caso é o senhor general o Marechal Deodoro da Fonseca, e seguido, que ele teve muitos problemas, que ele foi o governo provisório e depois o governo definitivo, mas acabou passando o poder para o Floriano Peixoto. Os dois formaram o que a gente chama de República da Espada. Aí o Brasil, como no caso a monarquia, que foi um golpe, né, porque o Dom Pedro I, ele tanto foi imperador do Brasil como imperador de Portugal. Aí tem a maioridade do Dom Pedro II. Imagina uma criança
governar um país, né? Vem o grande acordo para a República, não foi uma guerra civil que tirou o imperador e colocou o presidente, né? Tem a combinação da República da Espada, depois vem a política do café com leite, onde se revezavam no poder no Brasil apenas políticos paulistas e mineiros, não é isso? Então torna-se um golpe também, né? A própria política dos coronéis, certo? Onde os coronéis obrigavam os seus trabalhadores das fazendas a votarem que eles queriam, né? O voto chamado voto de cabresto. Tudo isso aconteceu no Brasil, certo? Aí veio outro golpe em 1930, né? Lembrando que uma miscigenação mais forte ocorre principalmente a partir do século XX, né? Que o século XX ele começa em 1901, né? Por incrível que pareça, 1901 começa o século XX, certo? Aí vieram os libaneses, sírios, japoneses e tal, né? E eles incentivaram migrantes para o Brasil para o que eles chamaram de branquear o povo brasileiro, que o povo brasileiro era muito escuro, era muito misturado. Aí teve uma política voltada para isso, a incentivar a migração de povos claros, povos brancos para vir para cá, né, para misturar mais, deixar mais branca a população do Brasil. Isso aconteceu de verdade. Pronto. Com Getúlio ele começa a estabelecer cotas de migração, certo? A partir de 1930, que foi outro golpe. 34 ele dá outro golpe. 37 ele dá outro golpe. Aí o Brasil já estava em plena formação étnica, em plena e definitiva formação étnica, né? Então posso dizer sem dúvida nenhuma que o povo brasileiro é resultado da miscigenação de brancos, indígenas e negros, certo? Mais pitadas de italianos, alemães, espanhóis, japoneses, pessoal lá do Oriente Médio, vamos dizer assim, e claro, outros povos da própria América do Sul que vieram para cá. Tá? Em 45 termina a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, cai o getulismo no Brasil, entra o Dutra, né? Volta o governo pro Vargas, o Brasil, um ditador volta eleito pelo voto direto, isso no Brasil mesmo. As mulheres até então já votavam, com direito adquirido para as mulheres, certo? Voto ainda no governo do Getúlio, no primeiro, né? No primeiro, que ele ficou 15 anos no poder, depois ele passa mais 4, aí comete o suicídio. Vem o Café Filho, termina o mandato, ou quase termina, que ainda passa lá por outros, né, que assumem no lugar dele, né? Porque quando o presidente sai, quem assume é o vice. Quando o vice sai, quem assume é o presidente da Câmara. Aí, sem ele poder assumir, né? Aí o presidente do Senado. Aí, sem poder assumir, vem o presidente do Supremo Tribunal Federal, assume o cargo de presidente do Brasil. Né? Aí, pronto, vem o governo do Juscelino. Aí começa a intensificação da industrialização do Brasil, tá certo? Então, do Juscelino é passado para o Jânio Quadros. Jânio Quadros, agora resumindo só para não perder o rol dos presidentes. Jânio Quadros passa para o João Goulart, que sofre o golpe, mais um golpe, certo? O golpe de 64, certo? Nós temos um regime militar de 64 a 85, é passado novamente para os civis, entra era o Tancredo, ele morre entre o Sarney para o Collor sofre impeachment, assume o vice. No Brasil, diversos vices assumiram, né? Assume o vice, que é o Itamar Franco, entra o Fernando Henrique, inventa a reeleição,
passa 8 anos no poder, o Fernando Henrique, depois passa para o Lula, que passa 8 anos no poder, depois passa para a Dilma, que fica 6 anos no poder, sofre o impeachment, aí vem o Temer, e agora o senhor Jair Bolsonaro. Né? Até aí o Brasil sofreu muitas influências essas por conta da miscigenação e outras por conta da tecnologia. O cinema chega forte no Brasil, também influenciando na maneira de pensar e sentir e agir do povo brasileiro, bem como a televisão. Né? Então, claro que você passa a ter contato no mundo já globalizado com outras culturas, certo? Então isso vai modificando, certo? Os hábitos pelo mundo. Você passa a se vestir como até então não se vestia, porque você está copiando de outros países, festa de outros países, músicas de outros países. Então, há toda essa diversidade cultural do Brasil, algumas tradições foram mantidas, são tradições desde a época indígena, outras desde a época, outras tradições dos negros africanos, como a própria capoeira, né, que ainda se pratica, e também de povos europeus, que chama o período que chove, né, lá em Portugal de inverno, né? Porque lá em Portugal, em algumas áreas do Mediterrâneo português, ali, certo? Da parte mais ao Mediterrâneo de Portugal, chove no período, no inverno. Aí a gente acabou adaptando esse negócio para cá, para o Brasil, de chamar período chuvoso de inverno também. Então, o Brasil tem uma diversidade cultural imensa e é resultado dessa etnia que eu falei, né? Desses 3 principais povos, com pitada de outros povos, de influência de outros povos, tá? Por aí, e dependendo da fixação de diversos grupos, sejam com predominância indígena, seja com predominância branca, seja com predominância negra, os sotaques foram aparecendo, os dialetos foram aparecendo. O Brasil fala o português brasileiro, vocês sabem disso, porque quando vocês vão fazer a configuração de alguma coisa, pergunta qual idioma que você quer, oferece inglês, o português de Portugal e o português brasileiro, né? E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho no Brasil são os sotaques. Né? Os sotaques no Brasil são coisas inacreditáveis. Coisas que significam uma coisa lá no Amazonas, significa, não é tudo, né? Algumas coisas. Significa outra coisa no Ceará, que significa outra coisa na Bahia, que significa outra coisa no Rio Grande do Sul, que significa outra coisa no Mato Grosso, que significa outra coisa no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso é o resultado